Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou nesse episódio aqui do Pode Né. Bom dia, Vini. Fala, meu povo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tudo bom aí, Doniá? Tudo ótimo, 100% 1000 por hora. Aí sim, que bênção. Delícia, delícia, semaninha gostosa, fim do mês de outubro, início do mês de novembro e vamos que vamos, né não? Vamos que não pode parar, né? Jamais. E nessa semana a gente teve uma data marcante, né? Sim, ontem foi uma data Isso. muito importante para muita gente, né? Afinal de contas, todos nós temos alguém que já partiu e que já deixou saudade. Nos marcou de alguma forma. Existem aquelas lembranças que nunca vão se apagar, mas infelizmente não está mais aqui com a gente. Presente, né? Presente. Fisicamente, mas pensamento é vida, né, Vini? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Nossa. A gente aproveitando que está vindo dessa data de finados, você acredita em vida após a morte? Eu super acredito. Ah, é? Uhum. Conta um pouquinho mais disso. Super acredito. Bom, ouvintes, pra quem não sabe, eu sou espírita, mas eu nem ligo isso a uma questão de religião. Eu acredito que depois que uma pessoa morre, ela deixa um pedacinho da vida dela com a gente. E aquilo continua pulsando na nossa vida em termos das nossas decisões, em termos dos exemplos que ela deixou. Por exemplo, a minha avó vai fazer 4 anos que ela faleceu. Então, ela foi muito presente na minha vida. E ela continua vivíssima dentro de mim. Tem muita coisa que ela me ensinou, que ela me disse, ensinamentos e decisões que ela tomou, exemplos que ela deixou que continuam vivos em mim. Que bacana. E em termos de religião, já são outros 500, outro assunto que eu talvez nem devo entrar muito nesse âmbito, porque é algo que não pessoal, é todo mundo, né, que né? acredita e é pessoal. Mas existe vida, sim, após a morte. Mas de curiosidade, eu vou fazer mais uma pergunta. Se você se sentir à vontade, responda, senão a gente toca sem você precisar responder ela. Como que você acredita que é o processo? Vamos dar um exemplo. A sua avó faleceu. O que acontece? Ah, bom. Primeiro ela fica ali desacordadinha, depois ela é levada lá pro plano espiritual, o espírito dela é levado para lá para ser tratado, cuidado. E aí ela vai passar por um período de entendimento do que aconteceu, para entender que ela saiu do plano terrestre e chegou lá no plano espiritual para se preparar para voltar ou para trabalhar do lado de lá, enfim, aí depende da necessidade, da missão e do que aquele espírito precisa cumprir, né? Entendi. Isso é bacana, porque as pessoas de algumas outras religiões, como por exemplo o católico, o evangélico, pensam diferente, né? Eles têm um pensamento de que morreu, acabou. A parte, como se diz, a parte física vai ficar ali no caixão e o espírito, a alma vai para um julgamento. E aí depois é decidido isso, paraíso ou inferno. E é muito louco também imaginar essas linhas. Sim. Assim, gente, eu não tô querendo dizer nem que um é certo, nem que outro é errado. Mas eu gosto de comparar um pouco como que as pessoas vivem e acreditam. Nessas realidades, entendeu? Sim. Acaba que a gente estava falando isso agora, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente em termos da morte. Óbvio que a gente sofre, que a gente chora, que a gente sente saudade, mas existe um conforto diferente de que aquela pessoa, aquele espírito que esteve conosco aqui encarnado, ele continua vivo em outro plano e que em breve a gente vai se encontrar. E a questão de céu e inferno não tem? Tem também, só que é uma questão de energia e sintonia mental. O céu e o inferno estão dentro de nós mesmos. Então, lá dentro a gente sabe onde a gente errou, no que a gente poderia ter sido melhor.
E na hora que a gente desencarna, é a hora que isso tudo vem à tona de uma maneira muito mais forte, porque a gente não tem mais o corpo, o físico, para poder te bloquear tudo que você já viveu, tudo que você já experienciou. E aí tudo vem à tona e a tendência é que a gente fique mais numa vibração baixa, num sentido de remorso, sabe? Poxa, eu poderia ter feito mais, não precisaria ter ido por esse caminho, poderia ter feito melhor com isso. Isso vai te conectando com outros espíritos na mesma sintonia e é onde fica o que a gente chama de um inferno, no sentido da minha religião, a gente chama de umbral. Entendi. Bacana. E esses dias tava falando com alguém e aí falou que em casos de suicídio, né, que tem muitas religiões que acreditam que a alma não tem salvação. E aí eu falei pra pessoa, falei, não, mas todos nós temos salvação. Deus é Pai, Ele não vai desamparar. E a salvação vem quando a gente está pronto para receber. E o que é estar pronto para receber? A gente ser humilde para entender que precisa de ajuda e para pedir essa ajuda. Faz sentido. Do lado de lá é mais ou menos assim que funciona. Todos nós temos a possibilidade, a capacidade, o merecimento de ser salvos. Basta pedir, basta ser humilde para pedir e aceitar que precisa. E entender, né, a condição que é diferenciada. Mas são anos e anos de estudo aí, galera. Precisa ler, entender, acreditar. Mas eu gosto muito da doutrina espírita por causa desse conforto que ela dá. Entendi. Que a gente sabe que a vida continua, como se fosse uma viagem. Na verdade, a vida terrena é uma viagem. A vida verdadeira é do lado de lá. Eu acho bacana ouvir um pouco dessas histórias, conhecer um pouco de cada cantinho, de cada crença, de cada religião. E tipo assim, conseguir meio que flutuar entre esses campos, entre essas linhas, sem se tomar um formador de opinião favorável demais ou para um ou para outro, sabe? Eu acho que falta um pouco disso na nossa sociedade. As pessoas são muito ferrenhas em defender um ponto sem se dar a oportunidade de conhecer o outro ponto. Eu não tô falando que você tem que conhecer de estar lá, de estar... Nem sempre precisa. Às vezes lendo, pesquisando, vendo vídeos e tudo mais, você já consegue abrir a mente de uma forma que te muda e te transforma. Exato. Igual, por exemplo, de mesma forma que a gente tem pessoas muito influentes e marcantes no Evangelho, a gente tem no catolicismo e a gente tem no espírita. Sim. Então, aí eu sempre fico naquela reflexão do seguinte: sempre tem alguém que critica a religião A, B ou C e que traz que A, B ou C é melhor. Mas se A, B ou C é melhor e as pessoas vêm fazendo essa campanha disso há tantos anos, por que até hoje todo mundo não entendeu o que de fato é? Aí é uma linha. E outra linha que é o seguinte: se A, B ou C desce o caminho, só isso, se não tivesse o divino de dentro, a vontade da pessoa ali e tudo mais, o conhecimento que ela também tem que buscar e tudo mais, a gente não tinha tantas pessoas de nome, renomadas, em cada uma delas. A gente tinha só nenhum. O que também mostra que não é só um é o caminho. Eu acho que a gente precisa, como se diz, né, se respeitar e entender o processo. E aí entra muito um mandamento que é muito importante, que eu acho que se a humanidade fizesse valer só esse mandamento, nós já vivíamos feliz. Que é aquele amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o único que pra mim também faz sentido e não precisa ter religião. E nem acreditar em Deus, gente. Eu acho que é fazer o bem, honrar o aprendizado, honrar o ser humano em si, sabe? Eu acho que é respeitar e lembrar, sim, claro, de se amar primeiro, porque sem se amar você não consegue amar o outro. E isso vem de tempos em tempos mesmo, né? Mas uma coisa que você estava falando aí sobre as religiões A, B e C, né? Todas elas são formadas por homens, né, Vini?
são criações de homens. Não foi Deus, nem Jesus, nem Buda, nem ninguém, nenhum desses pensadores ou grandes pessoas que estiveram na humanidade criaram as religiões. Eles deixaram bons pensamentos a serem seguidos e os homens, em cima dos seus interesses, fizeram as religiões. Sim, eles deixaram alguns ensinamentos, né? E eles Exato. aproveitaram dessas religiões, né? Criaram essas religiões e agora passam os ensinamentos da forma... E se você for parar para pensar, todas as religiões, todos esses grandes nomes, Buda, Jesus Cristo e todos os que passaram, eles trazem um único... Chico Xavier. O Chico Xavier, mas assim, eu digo esses principais ali, lá nos primórdios, né, da história. O ensinamento que eles trouxeram é: conhece-te a ti mesmo, se melhore e cuide de quem está do seu lado. É isso. E se a gente fizesse só isso, já estava bom demais, né? E trazendo um pouco da questão dessa data, né, de finados que passou, a gente volta a bater numa tecla que a gente vem falando no Podnet tem um tempo, mas no dia de hoje a gente não poderia deixar de reforçar, que é a questão de, igual você acabou de falar, né, você tem que cuidar de você e de quem está próximo. A gente precisa fazer isso em vida. Sim. Né? Então a gente tem que aproveitar da família, dos pais, dos filhos, às vezes primos, até amigos, porque tem algumas pessoas que têm alguns amigos que são mais próximos que irmãos. São as famílias que a gente escolhe. Isso, aham. Então, tipo assim, a gente não pode deixar para amanhã algumas coisas. Às vezes um almoço importante com um familiar, às vezes uma tarde que você vai passar com a pessoa, às vezes uma série, um filme que você vai assistir, às vezes o arrumar a casa junto, ouvindo som e conversando fiado, rindo, brincando. Sabe que são pequenas coisas que às vezes a gente faz tão no automático que não percebe, mas que são importantes. Sim. E que às vezes são importantes para outra pessoa, talvez não são tanto para você. Igual, por exemplo, minha mãe tem uma mania que ela gosta demais de ir no mercado. Então, por exemplo, para mim é um saco, mas às vezes eu vou com ela porque ela acha bom, ela gosta, ela quer andar, ela quer sair de um, quer ir para outra, ela quer pesquisar preço, ela... Sabe, às vezes ela sai pra comprar uma coisa, ela quer comprar 3, 4, 5. Eu falo, meu pai, mas não era só uma coisa. Mas, tipo, depois que passar, depois que eu não estiver aqui ou que ela não estiver aqui, vai ficar a lembrança de, nossa, eu podia ter aproveitado mais um momento, Sim. mais um dia. Eu podia ter dado mais um abraço, eu podia ter dado mais um beijo, eu podia ter dito que amava. E às vezes a gente deixa passar tão acelerado e não disse. Mas ficou marcada aquela briga por conta de uma coisa besta. Ficou marcado aquele não que um deu ou que o outro não deu, ou que um outro emburrou por conta de uma coisa simples. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu fico pensando que o chamado dessa data, Vini, é justamente esse, assim, a gente relembrar quem esteve conosco, os ensinamentos que deixaram e cultivar boas histórias, boas memórias com quem ainda está ao nosso lado. Fato. Do que você se arrependeria de não ter feito com quem você ama? Uma das coisas que me fez mudar de vida, assim, foi passar a fazer as coisas para que eu não me arrependesse depois que a pessoa fosse embora. Então, tive algumas questões muito importantes com familiares muito próximos e a questão do perdão, né, que a gente perdoa as pessoas, foi justamente por isso. Eu falei, cara, se eu vou me arrepender, se essa pessoa morrer amanhã ou hoje, eu vou me arrepender de não ter feito isso, então eu vou fazer. Então, eu penso que essa data é justamente pra gente pensar, até porque quem já foi, tecnicamente pra muita gente, não vai voltar mais, não tá mais aqui e acabou. Não tem o que fazer. Né? Mas e quem tá perto? Quem tá vivo? O que é que você tá deixando morrer em vida? Para pensar nisso e faça viver. Se faça vivo, se faça presente, para não se arrepender de nada depois que a morte chegar. Fato. E todas as pessoas são importantes. Então vai ter diversas pessoas que vão ser importantes para você
e você vai ser importante para diversas pessoas. Sim. Às vezes aquela pessoa que está passando por um mau momento, ela pode não conseguir enxergar isso, mas ela precisa parar e ver que é uma coisa que é incrível. Eu acho isso muito engraçado e bacana. Você já parou para ver que todas as pessoas têm amigos? Pode ser a pessoa mais legal do mundo, ela tem vários amigos. Pode ser a pessoa mais chata do mundo, ela tem amigos chatos, mas ela tem amigos. Pode ser a pessoa mais rica, ela tem. Pode ser a mais pobre, ela tem. Pode ser a mais feia, ela tem. Pode ser a mais bonita, ela tem. Então, assim, olha tanto que Deus é maravilhoso, ou a vida, não sei, o que você quiser acreditar, o universo. As pessoas conseguem ter pessoas próximas, vamos dizer assim, compatíveis com elas. Basta querer também, né? Tem que estar aberto, né? Exato. Claro, isso. Tem que estar aberto a conhecer pessoas, a ter essa oportunidade. A deixar a porta aberta, vamos dizer. Mas olha que bacana. Tem pessoas disponíveis com suas características, com seu jeito, por aí. E aí você tem que se refletir, tipo, se às vezes não tem ou não tá tendo, será que você tá aberto a conhecer pessoas? Será que você tá aberto a se cuidar e cuidar de outras pessoas? Será que você tá aberto a ter trabalho de outras pessoas? Porque pessoas dão trabalho. Sim. Família dá trabalho, amigos dá trabalho. Quanto mais família próxima você tem, mais trabalho você tem. Quanto mais amigo próximo você tem, mais trabalho você tem. Despende energia, né? Não tem como. Não tem jeito. Então, assim, se você quer ter isso, você tem que estar disposto à contrapartida. Só que, quanto mais trabalho também você tiver, mais trabalho você também vai poder dar e mais apoio você vai ter também para resolver o seu trabalho. Né? Então, uma via de mão dupla. Isso, então é casado. Não pensa que é só você que vai estar ali e não tá vindo. Vai. Só que assim, saiba escolher quem são as pessoas que estão próximas. Saiba ter esse cuidado, esse zelo em quem você coloca próximo de você, em quem você coloca na sua casa, em quem você quer perto. Então, assim, isso é muito importante, essa reflexão. Sem dúvida. E aí a gente entra, faça tudo isso, meu amigo ou minha amiga, em vida. Não espere que a pessoa vá para depois você falar, poxa, eu podia ter feito assim. Ou não espere que você vá para que você de lá do outro plano pense também. Exatamente. A dor maior, Vini, da morte, que eu enxergo assim, vendo todas as religiões, todas as pessoas, é a dor do arrependimento. Fato. A gente sofre porque se arrepende de não ter feito mais, de não ter feito melhor, de não ter estado mais, de não ter dado o último abraço, o último beijo. A gente se arrepende. É o arrependimento que faz doer. A saudade vai doer depois. Ela vira uma doce saudade. Mas é o arrependimento. A gente sofre por nós não termos feito, não termos dado o melhor que a gente poderia ter dado naquele momento para aquela pessoa. Tanto de um lado quanto do outro, né? Do lado de lá também o espírito também sofre por se arrepender. Mas enfim, não se arrependa, gente. Faça agora, faça nesse momento que você tem que fazer. Fale para as pessoas que você as ama, esteja com as pessoas que você ama, seja você. Agradeça por ter elas em sua vida. Exatamente. Faça-as conscientes e cientes de que você é grato pela presença delas na sua vida. E seja grato pela sua vida. Sem sombra de dúvidas. Você é muito importante para o mundo. Ouvintes! Ai, que delícia de papo. Eu gosto de papo assim, cabeça. Eu não sei se vocês gostam não, mas eu me delicio aqui, ó. O episódio já tá chegando a 20 minutos. A gente vai viajando. Mas é muito bom. E se você quiser aí consumir um pouquinho mais do nosso conteúdo, acessa lá o Kawaii, Instagram ou TikTok, @portalpodné. Pelo Spotify e YouTube, podné.podcast, você escuta aqui os nossos episódios completos. E se você quiser falar conosco, manda aí um e-mail para contatopodné@gmail.com. Ou chama a gente no chat, em alguma dessas redes sociais aí, ou no Messenger, fica à vontade que a gente tá lá para poder interagir com vocês. É isso. Mais papo assim, cheio de reflexão, pode, Vini? Mas é claro que pode. Pode demais. Pode demais. Queridinhos do meu coração, até semana que vem. Valeu, meu povo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo.